e organizar esse encontro virtual, né, através do Zoom. E hoje, particularmente, pela apresentação do artigo dele, Microcenários prospectivos para a gestão de crise pandêmica. Enfim, vamos, né, participar depois, ele vai apresentar, não sei, em torno de, acho que uns 20, 30 minutos, não sei qual foi o tempo que ele estimou. E aí, após a apresentação, a gente abre para discussão, né? Aí cada um se inscreve. Quem puder, usa o chat aqui que está no computador, né, ao lado. Não sei o pessoal de celular se consegue acessar o chat. Mas, enfim. Ou então, manda um sinalzinho. É isso. Obrigada a todos. Professor Luiz Maia. Eu estou sem imagem que minha internet está oscilando muito. Vocês viram que eu estou aqui, né? Enfim, estou aqui. Vai lá, Maia. Perdão, só para perguntar. Ninguém viu que você está aí, não. A gente escutou que você estava aí. Não, mas eu tinha aberto a câmera antes. Agora eu vi. Ai, Luiz, abri especialmente para você. Então, beleza, beleza. Tá bom. Vou ficar. O Edson que está falando é o Edson? Não, Pierre Silva. Pierre, Beatriz e Gabriel são orientando os meus de mestrado. E aí eu tomei a liberdade de convidá-los também. Sejam muito bem-vindos. Beleza. Pessoal, obrigado. Olha só, eu vou silenciar o microfone de todo mundo aqui, mas é daquele jeito, né? Depois cada um pode reestabelecer a comunicação, é só para a gente evitar ruídos, tá bom? Tá, então, eu estou programando, já liguei aqui meu cronômetro, fazer uma apresentação de 20 minutos, e aí depois a gente abre para debate, porque eu acho que, como todo mundo teve acesso ao texto, eu imagino, com alguma antecedência, eventualmente quem não teve pode conseguir o acesso depois, e também para essa apresentação que eu vou compartilhar na tela agora, tá? Então, eu planejo fazer uma apresentação de 20 minutos e logo em seguida a gente faz as inscrições e eu vou agradecer desde já todo mundo que está aqui com paciência, com esse espírito de contribuição. Tá, então, o nosso tema, como já antecipado aí, está todo mundo vendo a tela compartilhada? Não, ainda não, né? Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Às vezes a gente... Prontinho, está aqui. Pronto, agora eu acho que está todo mundo me vendo. Faz um sinal aí para mim, por favor, Kiara, que está dando para ver a tela. Tá joia. Obrigado, gente. Olha só. Então, o tema, como antecipado por Poema, é microcenários prospectivos para a gestão da crise pandêmica. Tá, então, isso aqui é um artigo em desenvolvimento, né? A gente ainda está avançando. Os autores somos eu e a minha esposa, a professora Rita de Cássia Maia, da área de veterinária. A gente participa juntos num programa de saúde única aqui na nossa UFRPE. E aí a nossa intenção é tentar contribuir um pouco para a gestão local de recursos, né, e de alguma forma de atuações contra a crise. Aqui tem uma entrevista do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e eu iria até tentar tocar o vídeo para a gente ouvir, mas temo que esse negócio não vai funcionar direito. Depois a gente pode até fazer o teste. Mas, basicamente, o que o ministro disse foi fazer um quadro bem preciso sobre o tamanho do desafio que nós temos. Então, a doença sendo altamente infecciosa, a aglomeração favorecendo muito a propagação, a expectativa muito certa de que haverá um número muito grande de infectados, uma parte desses infectados vai ter que ir ao hospital, outros vão à CTI e uma parte vai a óbito. Não temos vacina, não temos tratamento. Então, ele faz um quadro que traz muita clareza sobre o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. No entanto, naquela apresentação dele, ele não oferece ali elementos muito concretos para a elaboração de estratégias de enfrentamento. E, em particular, sobre a necessidade de enfrentamento articulado. Então, o que está por trás dessa contribuição é a visão de que
nós temos uma série de ondas de infecção, de adoecimento, de momentos mais graves, mais agudos das crises, e esses momentos são assíncronos em diferentes lugares do país. Então, eu falava com um amigo médico ontem, em Belo Horizonte, e ele dizendo que os hospitais na capital mineira estão muito vazios, muito vazios, que eles haviam se preparado para uma tsunami de pacientes, e isso não está acontecendo ali. Então, a gente tem a crise aparecendo com diferentes intensidades, em diferentes lugares, e isso cria a necessidade de uma articulação, em que as pessoas, as capacidades de gestão, seja da epidemia, seja da saúde, sejam dispostas de uma maneira racional, inclusive, eventualmente, até com alguma mobilidade ou articulação de ações. Então, a minha apresentação tem esses 4 itens, eu vou resgatar algumas das justificativas que eu apresentei no texto, depois eu vou passar um tempinho falando da metodologia, apresentar os resultados e alguns dos caminhos que a gente considera promissores a partir desse quadro. Tá, então, nós temos lá uma doença altamente infecciosa e, no entanto, nem tão letal como em outros casos. Então, nós temos essa curiosa combinação de uma doença que se propaga muito rapidamente, se propaga de forma assintomática, e, no entanto, ela não mata tanto quanto outras doenças, como o ebola, outras viroses preocupantes que existem e que são até mais trazedoras de mais preocupação para a situação atual. Por outro lado, a gente tem uma enorme heterogeneidade, seja nas distribuições das capacidades físicas, no território continental do Brasil, a gente tem realidades muito distintas, e a gente tem, por exemplo, alguns números aí que relatam isso, 1/3 dos municípios tem até 10 respiradores mecânicos. Então, se a gente pegar que essa é uma distribuição muito desigual, a gente consegue prever, por exemplo, a insuficiência de algumas dessas capacidades em várias cidades, o eventual deslocamento das pessoas em busca de tratamento em grandes centros, coisas que a gente já está começando a ver, mas que dão a medida de que a crise afeta de maneira desigual, de maneira espalhada, descoordenada no tempo em diferentes cidades, em diferentes regiões. Então, tem um artigo aqui da revista de Saúde Pública mostrando que uma das constatações ao se estudar a governança da política pública em nível regional é a necessidade de arcabouços que, por um lado, aumentem a interação dos formuladores de política com pessoas que podem trazer informação relevante, por outro lado, que sejam mais permeáveis a demandas sociais. E quando a gente fala demandas sociais aqui, não apenas os mais necessitados, mas também aqueles que têm grande forma de contribuir. Então, lideranças empresariais, órgãos de classe, enfim, às vezes até representantes do Poder Judiciário, e assim vai. Tá, então, o uso de cenários favorece esse tipo de discussão, principalmente quando a gente tem, e é o caso de uma pandemia, uma convergência, ou a necessidade de fazer convergir opiniões diferentes, no entanto, meritórias. Então, é preciso ouvir os opostos, é preciso ouvir as pessoas com visões particulares, com perspectivas únicas, e compor um quadro mais rico. E, nesse sentido, que o arcabouço de cenários sempre foi, historicamente, reconhecido por favorecer. Tá? Então, eles permitem trazer, essa é importante a gente lembrar, a gente já passando aqui um pouquinho para a metodologia, se a gente deu essas justificativas aí práticas e acadêmicas acima, a justificativa também da metodologia é o fato de que, por favor, não se assustem, eu não estou deixando de ser economista. Eu não deixei de acreditar nos modelos matemáticos, na formulação matemática, na econometria, para aprendizado e para contribuição da ciência econômica com a formulação de políticas. No entanto, o arcabouço de cenários é aquele que é resgatado e tem sido resgatado mundialmente em ambientes em que você tem grandes mudanças, como inovações, novas regulações, mudanças de valores e de comportamentos.
Então, nesses ambientes, os nossos modelos, aqueles que a gente estabelece equações estruturais, variáveis exógenas, tudo, eles são pouco informativos, eles são pouco capazes de contribuir. Daí que hoje, se você fizer um experimento e puser lá num navegador como o do Google e puser lá a pergunta só para buscar a palavra cenários, seja em português ou seja em inglês, você vai encontrar um número extraordinariamente grande de referências, seja na notícia, seja na academia, seja na oferta de serviços. Então, é natural que haja uma ênfase maior nessa ferramenta no momento em que a gente precisa mesmo combinar essas capacidades. A metodologia do Schumacher é basicamente identificar fatores de mudança, que são aqueles fenômenos ou proeminentes ou subjacentes, mas que tendem a mudar profundamente um quadro da situação-problema. As tendências básicas são aqueles eventos ou processos que já são previsíveis, que os impactos já são até mensuráveis de alguma medida. As incertezas chaves, por outro lado, que podem ter um impacto muito grande, mas que hoje, até o momento em que elas são identificadas, elas ainda não se manifestaram integralmente. E aí a gente busca regras de interação para tentar compor uma lógica, um encadeamento de efeitos e de sinergias e de relações que nos permita construir esses cenários. Tá? Então, essa é a metodologia básica. Eu vou deixar para me estender ou detalhar mais no caso das perguntas, quando vocês vierem com as intervenções, tá? Então, o protocolo tem uma parte inicial, em que os dois pesquisadores aqui fizeram pesquisas, leram um bocado de coisa e elencaram lá, definiram algo arbitrariamente um escopo, né? A identificação, a gente vai ver daqui a pouquinho, foi em relação a evitar colapsos na saúde e na economia, num processo de monitoramento quinzenal. A gente depois passou a enunciar de maneira inicial fatores de mudanças, tendências e incertezas chaves. Depois a gente construiu um instrumento de sondagem. Esse instrumento de sondagem foi aplicado junto a um público de até 120 profissionais, mas apenas 20 responderam. E são profissionais ligados à pós-graduação em saúde, do CEDEP, Business School, do mestrado profissional em saúde única da Rural e do mestrado em administração pública da Rural. Tá? Então, 20 pessoas responderam, a gente incorporou essas sugestões, algumas delas de maneira seletiva, e a gente preparou os cenários coerentes com aqueles elementos. Tá? Então, aqui está dizendo 80% dos respondentes têm mais de 5 anos de experiência em gestão, 45% deles têm formação nas áreas de saúde e afins, e, enfim, um quadro relativamente informativo, embora a gente lembre que isso aqui não é um procedimento estatístico, né? Não é uma inferência estatística, não existe uma amostra definida, aqui está muito mais para um grupo focal de especialistas do que para um levantamento amostral. Tá? Então, a gente tem aqui o escopo que foi definido, avaliação quinzenal de riscos e formulações de ações articuladas para evitar o colapso local do atendimento de saúde e do abastecimento de bens básicos à população. Tá, os atores chaves identificados, uma rápida palavrinha sobre os atores chaves. Aqui, os atores chaves são aqueles que são capazes de influenciar de maneira significativa o escopo do cenário no horizonte de tempo definido. Então, seriam agentes capazes de influenciar no prazo definido pelo escopo. Em prazos de 15 em 15 dias, essas pessoas, por reposicionarem-se ou por atuarem, elas seriam capazes de mudar quantitativamente e até qualitativamente a situação em questão. Tá? Então, isso é para dizer o quê? Que esses atores chaves aqui não são exatamente a mesma coisa que os gabinetes de crise. Se vocês fizerem pesquisas aí pelas prefeituras do Brasil afora, das 5.500 prefeituras do Brasil afora, é um fenômeno praticamente sociológico, a quantidade de gabinetes de crise que estão sendo estabelecidos, muitas vezes por profissionais que não têm prática em usar esse tipo de expediente. Então, há uma certa preocupação e há necessidade do desenvolvimento de ferramentas que sejam intuitivas e que apoiem essas equipes. Tá? Mas os atores chaves aqui não coincidem com os membros definidos para gabinete de crise de prefeitura. Tá? Embora o foco seja a gestão local,
gabinete de crise está focado em funcionar a máquina pública numa determinada direção. Atores chaves envolve entidades, pessoas e organizações além da organização pública, tá? Da administração pública. Então, seguindo adiante, já apresentando aqui alguns dos resultados, os fatores nacionais de mudança, né? A gente elencou esses que estão aí à frente. A propósito dos fatores globais, a gente não submeteu à consulta. Então, a gente restringiu apenas a fatores nacionais. O risco aqui era de fazer um questionário longo demais e, eventualmente, até não ter a seleção de profissionais que tivessem expertise para fazer essa leitura global, tá? Então, aqui os fatores nacionais elencados, os 6 primeiros já estavam na proposição inicial e o 7º foi proposto e acatado por mim, pela minha esposa, pela Rita, como inclusão de um fator relevante desses que têm provocado mudança e que ajudam a compor o quadro atual. Em seguida, a gente tem as tendências básicas, e aí a gente vê que a maioria dessas tendências básicas são desfavoráveis. Elas realmente apontam para um quadro muito preocupante. Então, antes de começarmos, o professor Guerino vinha escrevendo aí o seu pessimismo. Se a gente for ler esses 14 itens aí, a gente vai ver que a maioria deles é desfavorável ao desenrolar dessa doença, tá? Então, altas taxas de internação, desemprego em queda, inadimplência, ampliação dos programas de governo, no entanto, é um problema por si só, mas é uma tendência. Burocracia, lentidão e desvios, maior cobertura da imprensa sobre mazelas sociais, isso também é um fator importante, torna mais complexa a solução dos problemas. Enfim, a lista que vocês provavelmente tiveram acesso aí. Depois vem as incertezas chaves. Aqui são aquelas eventos ou processos que podem ter um efeito muito significativo sobre o desenrolar dessa doença. Então, a disponibilidade de recursos para as famílias manterem suas necessidades mais elementares, o acesso aos programas. A gente tem visto aí um grande complicador que tem sido as enormes filas na frente da Caixa Econômica Federal para que as famílias tenham acesso aos recursos a que elas têm direito, para as quais elas já se qualificaram. Engajamento e resiliências de equipes de frente. Aqui a gente sabe que existe uma exposição muito grande desses profissionais. A gente espera que os equipamentos de segurança estejam sempre sendo repostos, sob risco de expor essas pessoas à infecção. Ritmo de infecções em áreas de baixa notificação. É natural que num país das dimensões do Brasil a gente tenha vários pontos cegos. A frequência e duração de disrupções em redes locais de abastecimento. Então, isso pode acontecer. A gente pode ter suspensão de serviços básicos, de água, de comida em algumas comunidades. Isso pode ser muito preocupante. Efetividade das articulações políticas regionais, né? Então, a capacidade de governadores de conversarem com prefeitos e se articularem para resolver problemas. A suficiência das redes de assistência social. A probabilidade de efeito dominó e a chegada de tratamentos eficazes contra a doença. Todos esses são fenômenos que, ao se materializar, podem mudar completamente o quadro. Então, para organizar essa atuação de agentes com esse conjunto de fenômenos estudados, a gente preparou esse diagrama aqui. Ele parece ser confuso, mas, na verdade, ele é relativamente simples. A gente tem o início aqui no canto superior esquerdo, existe um núcleo central onde a crise se torna mais aguda, que existe à direita uma área, digamos assim, mais de impactos econômicos, tá? Então, eu vou fazer a leitura bem rapidamente. A partir do momento que você tem transmissão comunitária, a gente tem, na seta que vai para baixo, altas taxas de adoecimento e internação, característica da própria doença, congestionamento e negativas de atendimento, né? A gente sabe que as nossas capacidades não são suficientes, e, portanto, começa a haver grandes desastres humanitários. Então, o número de mortos, a expansão de cemitérios, toda uma discussão sobre logística funerária é realmente símbolo de uma tragédia. Isso tende, embora não seja uma ligação de causa e efeito direta, certa, isso tende a provocar instabilidade social e política. Tá? Por sua vez, essa instabilidade social e política gera para um quadro de denúncia, de denuncismo, de tensões políticas, mas também vai lá para cima nas necessidades de isolamento. Então, isolamento ou social ou vertical vão provocar imobilidade e restrição a certas atividades na sociedade.
Com isso, a gente tem, por um lado, um quadro de falências e desabastecimentos pontuais, por outro, de desocupação e queda na renda. Ambos fenômenos tendem a exigir mais do poder público local e regional ou estadual, o que deve gerar resultados negativos nas contas públicas desses entes, algo que já é uma tendência e se reforça a partir dessa crise. Com isso, a gente tem dificuldades financeiras de prefeituras e estados, levando a um risco ainda maior de congestionamento e negativas de atendimento, que retornam para esse núcleo central aqui, de desastres humanitários, instabilidade social e política, denúncia e paralisação de equipes e, eventualmente, esse quadro numa espiral de agravamento infinito, tá? Então, isso aqui não é para capturar por completo todas as dinâmicas envolvidas, mas é para tentar reunir os elementos centrais e que precisam, portanto, de atuação direta ou de reflexão daqueles que pretendem gerir essa situação. Tá, por fim, a gente apresenta os 3 cenários, né? A gente, na técnica de construção de cenários, a gente busca nomes que sejam relativamente intuitivos e sintetizem o estado de cada um desses futuros, tá? No primeiro, a gente está chamando de Defesa Civil 2.0, como se fosse um super upgrade de defesa civil brasileira, em que a gente teria a sociedade se associando, né, se aliando ao poder público e atuando de uma maneira estratégica. Isso é pouco provável de ser o quadro predominante no Brasil, mas isso é, por incrível que pareça, o quadro que já é predominante em algumas cidades do Brasil. Então, em algumas cidades do Brasil, você tem, sim, uma prontidão local com gestão eficaz da saúde, operações resilientes e verdadeiras pactuações que estão levando à supressão e podem levar até à supressão local e à prontidão. Então, esse quadro também é parecido com o que acontece na China, em Taiwan, em boa medida em Singapura. Esse seria esse cenário otimista, que deve caracterizar uma pequena parte dos municípios brasileiros. Por outro lado, a gente tem um cenário de endemia. Então, endemia é quando uma doença se torna presente, permanente, regular, periódica dentro de um território. E aqui a gente teria algo semelhante ao que aconteceu com a dengue, com a chikungunya, com a zika. Então, a gente não é capaz de fazer a supressão desses agentes, esses patógenos, eles se implantam e se tornam parte da realidade local. Então, aqui a gente corre risco de ter gestão frágil, articulação intermitente, operações sobrevivem, mas com recursos emergenciais, a economia sofre uma recessão profunda. Isso tende a gerar trauma social, hostilidades intrarregionais. Então, é um ambiente de muita tensão e eu acho que esse é o quadro talvez mais provável de caracterizar a maior parte dos municípios, das localidades, mesmo que não seja um município, mas de micro-regiões no Brasil afora. E o último é o cenário que ninguém gostaria de ver, é o cenário gripe espanhola do século XXI, né? Nesse caso, a gente teria, do ponto de vista do engajamento e das coalizões, uma baixíssima adesão, falta de alinhamento. Em relação à capacidade de saúde, colapsos e grandes fluxos migratórios em função de negativas de atendimento. A economia colapsa também, se torna inviável a operação mesmo de negócios antes considerados resilientes. E a gente tem, do ponto de vista da institucionalidade, um esgarçamento do tecido social e uma crise que pode ter quadros agudos de violência e de desordem, tá? Então, embora, mais uma vez, os 2 extremos aqui sejam cenários menos prováveis no Brasil, é bem provável que nessa variedade de realidades que compõem o território nacional, a gente tenha, em algumas regiões, a predominância do cenário verde e amarelo, outro no cenário amarelo e vermelho. É bem provável que o amarelo seja o mais comum, mas a gente pode ter esses 2 cenários extremos em localidades em que as circunstâncias se tornem mais agudas, tá? Aqui, em caráter totalmente especulativo, a gente elencou algumas linhas de ação que seriam naturais se cada um daqueles cenários se tornassem real. Tá, então, o cenário otimista, a gente tem uma rastreabilidade permanente e uma eficácia de comunicação. Então, isso é o que está acontecendo, por exemplo, nos países avançados, países como a Alemanha. Qualquer novo caso é rapidamente identificado, rastreado,
e as pessoas que tiveram contato com aquelas pessoas são acompanhadas para evitar a reimplantação de uma propagação comunitária, de uma transmissão comunitária. No caso do cenário intermediário, a gente vai àquela luta brasileira de, nos momentos de crise, a gente refazer pactos, rearticular-se, e com o passar dos anos, a gente vai ganhando uma maior capacidade de lidar com as crises. É o que acontece, por exemplo, com a dengue no Brasil, né? A dengue esse ano está gerando quadros muito graves na região sul e no centro-oeste do Brasil, mas talvez não também em São Paulo, mas talvez não tão graves no Nordeste. Então, a dengue já faz parte da realidade do Brasil há anos, né? E no caso final, no caso de gripe espanhola no século XXI, aí a gente realmente deve ir para algo mais semelhante à intervenção militar. E eu não estou falando de intervenção militar no Congresso Nacional, por favor, longe de mim. Eu estou falando na necessidade de presença de forças policiais, armadas para a garantia da ordem mínima, né? Tá, então eu já estourei meu tempo aqui de 22 minutos, já vou indo para os meus 25, então só para terminar. Se o vírus não respeita fronteiras, a gente também não pode acreditar que o tratamento fechado em fronteiras é uma boa maneira de lidar com isso. E aí a gente precisa de arcabouços que sejam acessíveis, relativamente intuitivos, e que a gente propôs com esse trabalho foi justamente criar uma espécie de um modelo padrão a ser adaptado para realidades locais. Eu não argumento, a gente não pode argumentar que do jeito que esse trabalho está feito, ele já seja inteiramente acessível a equipes de gestão municipal, mas a gente entende que a partir de um trabalho como esse é possível constituir material paradidático, desenho de oficinas, em que essas discussões sejam feitas, mas principalmente que a gente traga aqui, o que está na última frase aqui desse slide, a gente traga para essas discussões a incorporação de fatores bem particulares da realidade local. Então, a natureza das dinâmicas políticas envolvidas, então, se aquele é um município influente no Estado, se existem conexões políticas importantes com o governo estadual, as condições sanitárias, a participação da população sujeita à exclusão mais grave. Então, era importante que esse tipo de trabalho que a gente fez fosse adaptável para ser a matriz sobre a qual se constituiria materiais paradidáticos e as oficinas a serem conduzidas com essas equipes. O segundo aspecto que a gente vê como promissor para continuar é trazer essa discussão para a ótica da saúde única. A saúde única é uma abordagem da saúde pública que reconhece que a saúde de humanos, de animais e do meio ambiente não são dissociados. Então, se a gente olha uma pandemia por essa ótica, a gente reconhece que, por exemplo, a emergência de viroses, o salto de viroses, de zoonoses, que vem de um animal como o morcego, um animal silvestre, passa por um animal de produção, provavelmente por um mercado, e isso chega à saúde humana. Então, aí está envolvida a saúde ambiental, a saúde animal, a produção animal e a saúde humana. Bom, essa era a minha explicação inicial. Eu acho que começou um barulho aqui, mas foi bom porque já estava na hora mesmo de eu suspender a minha fala e ouvir os colegas. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu vou especificamente para o artigo e a gente pode tirar a dúvida pontual diretamente no artigo, tá ok? Bom, paro por aqui, obrigado pela paciência e vamos embora. Obrigada, Luiz, pela apresentação, né? Interessante, você já vem trabalhando com essas questões de cenários, né? Pelo que eu percebi já há algum tempo. E aí, com certeza, irá facilitar nessa gestão dessa crise da pandemia, né? Do coronavírus. Eu acho que você tem muito a contribuir com essa áreas. Estou vendo aqui o chat, alguém se inscreveu, alguém quer Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas a título de fazer alguma... curiosidade. Eu não tô... Pode ser? Estão me ouvindo? Pode ser, Sônia, pode fazer, eu vou ficar muda. Maia, para mim Estamos. uma metodologia nova, então eu fiquei assim, é curioso, eu li,
E eu fiquei só com a dúvida em relação à questão de aplicação dos questionários. No caso de sondagem, a gente teria que ter alguma técnica de amostragem? Tem que atender um número mínimo de questionários? Vocês usaram alguma técnica específica? Obrigada. Então, Sônia, a gente aqui não está dentro do ambiente da inferência estatística. A gente não está fazendo uma amostragem para falar assim, então há uma predominância dessa opinião, há uma predominância daquela. Existem duas razões por que a gente não está fazendo isso. A primeira é bem prática, é porque nós estamos em isolamento social. Então, é muito difícil eu conseguir fazer amostras relativamente robustas para fazer uma pesquisa. E elas estariam vinculadas a uma determinada população. Quando a gente vai definir uma amostra, a gente fala assim, não, quantos números que eu preciso consultar, tendo uma população de X tamanho e tal. Então, aqui, a gente não está fazendo inferência estatística, não é uma amostra estatística, não é para fazer deduções sobre qual que é a opinião majoritária nesta ou naquela população. Aqui, o que a gente fez foi uma espécie de um estudo focal. Então, no estudo focal, é uma técnica em que você reúne profissionais de conhecido, de qualificados, certificados para determinadas atuações. Você expõe essas pessoas a um determinado material e você colhe delas as impressões principais e tal. Mas é por isso que eu tenho chamado isso de uma validação preliminar. Eu não considero esse material validado. Ele, numa técnica que não é positiva, que não é quantitativa, que não está fundamentada, inclusive, em elementos estatísticos, é uma técnica de construção interpretativa. O que a gente tem que fazer é, posteriormente, submeter esses questionários a uma validação mais robusta. Então, a validação viria exatamente no ambiente em que você adotaria essa técnica. Então, eu consigo ver uma real validação desse arcabouço apenas para equipes específicas em realidades locais específicas, né? Porque a realidade de Caruaru pode ser muito distinta da realidade de Serra Talhada. E aí, a validação de um arcabouço como esse precisa do olhar local, precisa da leitura local para que a gente componha. Sim. Então, essa é basicamente a explicação. Foi exatamente essa a minha preocupação, porque tem aspectos lá dos questionários, até respostas que possam ter sido dadas pelas pessoas que foram inquiridas, vai depender de onde está essa pessoa, né? Depende da realidade que ela vive. Por isso que eu perguntei se teve uma técnica amostral para fazer essa separação. Pois é. Tá bom, então, obrigada. é uma validação preliminar. Eu não considero esse material validado. Entendi. Ele serve como um material para ser o ponto de partida de oficinas, de workshops que aconteceriam junto aos públicos específicos, né? Quem que é o próximo? Acho que sou eu, né? Eu levantei a mão. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Kenis. Boa tarde, gente. Eu acho que assim, a pergunta que eu ia fazer meio que foi respondida, mas assim, eu queria saber assim, Maia, acho que o que a Sônia falou no finalzinho era mais ou menos o que eu queria saber. O trabalho apresenta 3 cenários possíveis, né? E aí você até falou que cada cenário desse, como a gente tem um país muito grande, cada cenário desse é possível da gente visualizar, né, vamos dizer, cada região com um cenário diferente. Aí a minha dúvida ficou basicamente parecida com essa da Sônia, ou seja, mas esses questionários você aplicou, os agentes-chaves, eu acho que é agentes-chaves que você chama, né, foram daí de Pernambuco, pelo que eu entendi, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de se for aplicado esses questionários, por exemplo, em cada região diferente, né? Em regiões diferentes, se esses 3 cenários podem ser diferentes. Então, por exemplo, a gente teria esses 3 cenários para uma região, mas se a gente fosse para outra, mesmo com esse mesmo nome, mas a gente poderia ter configurações diferentes nesses 3 cenários, entendeu? Foi isso que eu fiquei pensando, assim, na dúvida. Você entendeu? Entendi, você tem toda a razão, Kenis. Assim, a gente trouxe para essas pessoas características, tendências, fatores de mudança, todos eles que têm uma natureza nacional e que, em maior ou menor medida, elas compõem o quadro em
cada município do Brasil. Então, talvez com mais ênfase em um do que em outro, talvez com mais ênfase em capitais do que em outro, mas aqueles elementos ali, eles afetam direta ou indiretamente a situação da gestão da doença e da gestão do abastecimento à população em qualquer cidade do Brasil. Então, são elementos comuns a todos eles, mas não tem ali a característica local, né? Falta a esse quadro a característica local. Então, se eu fizesse perguntas sobre o local, eu correria o risco de ter, de cada respondente, uma interpretação diferente até do que eu estava querendo dizer com cada um daqueles elementos. Então, a gente tem ali uma base, digamos assim, comum, e cada um daqueles 3 cenários, eu acho que o ponto principal é esse, cada um daqueles 3 cenários poderia, em tese, caracterizar a realidade de qualquer município do Brasil. Qualquer dos 5.500 municípios do Brasil. É claro que, para alguns, o primeiro cenário, o otimista, é altamente improvável em certos municípios do país. O outro, o do colapso, da gripe espanhola no século XXI, também é altamente improvável em regiões, por exemplo, como o interior de São Paulo, ou, sei lá, lugares onde tem a combinação de baixa densidade, instituições relativamente sólidas, grandes capacidades de saúde instaladas. Então, a probabilidade de cada um daqueles cenários emergir em diferentes locais varia bastante. Não sei se me ouviram ou cortou? Ouvi. Ô, Maia, e aí agora você falou, eu me lembrei de outra coisa. Você falou que, em virtude do isolamento, esses questionários foram enviados, né? Não foi isso que você falou? E aí tem uma questão também interessante em relação a isso, porque assim, quando eu já trabalhei com pesquisas da Rede Seixas, por exemplo, que a gente fazia meio que testava questionários online e ia em campo, e é incrível que você tem uma diferença mesmo grande quando você está fazendo as perguntas, porque às vezes a pessoa não entendeu e você vai lá e explica, e quando ele está sozinho e lê e responde. Então, porque não dá nesse cenário realmente, mas talvez a aplicação presencial desse questionário trouxesse até resultados um pouco diferentes também, né? Tem toda a razão, tem essa limitação, sim. Mas, mais uma vez, né, a gente está no olho do furacão, né? Então, a gente tem que... É o que tem para hoje, é o que a gente consegue fazer nesse momento. Mas você tem toda a razão. Eu gostaria muito de fazer essas consultas num regime de grupo focal presencial, em que eu passasse uma tarde com esses profissionais e que eu desse exemplos, explicava o que quer dizer cada um dos conceitos, mostrava exemplos de cenários de outros países e tal. Aí seria o ideal. Infelizmente, a gente não pode nem cogitar algo semelhante hoje em dia. A próxima inscrita é a professora Chiara, né? Pelo que eu vi aqui no chat. E Ana Paula levantou a mão. Kerley primeiro. Kerley levantou a mão primeiro. Então acho desculpa. que Guerino também foi antes de Kerley foi mim. a primeira a levantar a mão. Quem? Kerley? Kerley, Kerley tá. Guerino. Então, professor Kerley, Guerino, eu acho que veio Chiara e Ana Paula. Kerley, pode falar então. Pronto, Luiz, uma questão muito pragmática. Eu estou vendo 2 modelos de gestão de crise pandêmica. Um é um modelo conhecidíssimo do gabinete de crise e outro que você está chamando de microcenário prospectivos. Ok. Eu sei, tenho uma ideia muito clara de como se instala um gabinete de crise, porque eu já participei da formulação do gabinete de crise em outra situação. Ok. Agora, eu queria, do ponto de vista, digamos, prático, pragmático, saber como é que você imagina a implantação de uma gestão baseada em microcenários prospectivos. Opa, o meu já está aberto aqui. Não, vamos lá, Kerley. Eu acho que tem uma pequena confusão aí de conceitos. Os microcenários, eles são instrumentos de gestão, eles não são o modelo. Como instrumento de gestão, ele é como se fosse assim, não, eu tenho reuniões com empresários a cada semana. Eu tenho
eu tenho consultas mensais com o Ministério da Saúde. Não, eu tenho... Então, o instrumento ele é uma prática que pode envolver membros do gabinete de crise, mas que, pela sua natureza, precisa trazer para o gabinete de crise o olhar externo. Então, a minha ideia, respondendo bem objetivamente sua pergunta, a minha ideia é que gabinetes de crise, sobretudo aqueles que são estabelecidos com membros muito inexperientes em tal tipo de atuação, adotassem, entre as práticas a serem utilizadas, práticas intuitivas como essa. Práticas que são permeáveis à convergência de muitos olhares, que provocam as pessoas a pensarem fora da caixa, a pensarem fora do que é o comportamento padrão, o que é a solução padrão, e que, de alguma forma, façam ventilar a tomada de decisão dentro de um gabinete de crise. Então, eu não acho que esse é um modelo alternativo ao gabinete de crise. Eu acho que ele é um instrumento possivelmente acessório ao funcionamento de um bom gabinete de crise. Ok, fica claro e agradeço o esclarecimento. Agora, de todo modo, não quero tomar tempo dos outros, mas eu gostaria eu vou pensar e depois podemos conversar um pouco, como é que fica esse link entre esse uso e os microcenários e o gabinete de crise, porque o gabinete de crise se caracteriza, uma das características, talvez a principal, é a urgência na tomada de decisão. Como os fatos são muito graves, acontece que você tem que tomar decisão num tempo muito pequeno. Então, eu vi isso em enchentes e tudo. Então, você tem que fazer isso com uma rapidez enorme, porque nada fica esperando que você vá elaborar os modelos e tal. Então, beleza. Inclusive, eu associei também esses microcenários ao planejamento estratégico. E, de alguma forma, o gabinete de crise tem a ver com táticas de você implementar rapidamente as ações. Então, é uma curiosidade ver com clareza como é que um instrumento, como você muito bem separou, um instrumento desse de microcenário, pode ser usado num gabinete de crise. Mas parabéns pelo trabalho, já tinha me dado o trabalho de responder o questionário para checar, dá trabalho realmente responder o questionário, mas parabéns a você e a Rita pelo trabalho. Legal, deixa eu só fazer um comentário sobre algumas coisas que você falou. A parte estratégica, ela não é local. Isso que talvez não esteja bem explicado lá no texto. É que a estratégia, ela não é reconhecida do ponto de vista local, mas do ponto de vista regional. Então, ela demanda uma espécie de uma grande liderança regional. E esses modelinhos, esses microcenários, eles, assim, idealmente, eles seriam uma linguagem comum de, por exemplo, um governador de estado conversar com um conjunto de prefeituras de uma região do estado. Então, a região do Araripe, pronto, a gente tem lá, cada um deles trabalha os seus grupos focais pensando nesses termos, e de tempos em tempos eu tenho uma reunião lá de um secretário da Fazenda com as pessoas em cima desses elementos, entendeu? Então, a estratégia, ela precisa ser de amplitude regional. Localmente, você tem toda a razão, ela tem um caráter muito tático, inclusive até, em alguns casos, operacional, não é nem tático, é direto, né? E a outra questão, que já está um pouquinho também nesse primeiro elemento da minha resposta, é a demanda por liderança. Que a gente sabe que implementar uma coisa como essa requer uma visão, requer alguém que tenha a clareza sobre o que se pode alcançar com essa convergência de olhares. E muitas vezes, num ambiente de crise, isso não aparece, né? A gente vê o contrário. A gente vê as pessoas apontando o dedo, se acusando, assumindo que a culpa é desse ou daquele. Então, a adoção de um elemento como esse seria uma maneira de chamar as pessoas a superarem divergências e trabalharem juntas, mas isso em alguns ambientes não vai acontecer. Ok, obrigado, Luiz. Obrigado.
É Guerino agora? É, professor Guerino. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor Maia, né, pelo esforço do artigo em si. Ele é um artigo que tem muitos méritos, né, e pela apresentação. Eu começaria dizendo o seguinte: o artigo do Maia coloca, na nossa perspectiva de economista, a possibilidade de uma contribuição mais efetiva, né, principalmente num momento como este, né? O trabalho, essa ferramenta explicitada por Maia e sua metodologia, ela é há muito tempo utilizada no mundo do planejamento privado, né? E serve também para o planejamento privado, primordialmente para o planejamento privado, onde as decisões são tomadas por uma cúpula e você pode, a partir de cenários desenhados, estabelecer. Duas observações que talvez fosse interessante, mas eu não sei até que ponto será útil o que eu vou dizer, mas explicitar no trabalho que o objetivo da criação do cenário não é dizer que a probabilidade dele ocorrer é de A, de X, de Y, de Z, mas simplesmente construir realidades futuras consistentemente, logicamente construídas a partir do presente contextual e do presente no sentido das tendências verificáveis e das, como você colocou ali, das incertezas especuladas, né? Então, você tenta não adivinhar o futuro, mas estabelecer futuros que são logicamente construíveis a partir do presente, a partir das forças, vetores, né, de força que possam impactar nesse futuro. Então, isso é útil em qualquer instância de tomada de decisão. Em qualquer nível de tomada de decisão, seja no nível privado, no nível local, regional, estadual, federal, regional, esse instrumento é útil. Porque justamente pelo que Kerry colocou, em determinadas circunstâncias, você precisa de urgência. E na necessidade de urgências, você tem que pegar o conhecimento existente e fazer dele algo mais útil. E uma maneira extremamente interessante de fazer isso é os cenários. Então, você está pegando especialistas em várias áreas do conhecimento e da ação dentro do setor público e privado, e está colhendo opiniões e tentando chegar a, digamos assim, eu vou aqui falar de forma grosseira, a uma agenda. A uma agenda que daria motivos para duas coisas, na minha visão. A tomada de decisão, ou seja, é um subsídio, é um insumo para a tomada do processo decisório. E a segunda é um insumo para nós, economistas, fazermos as pesquisas quantitativas mais específicas. Na hora que você tem um biólogo falando, um economista falando, um cientista social falando, um sociólogo, etc., um geógrafo, etc., pessoal da área de saúde, etc., você tem a oportunidade de verificar o que é que todo mundo está olhando com mais interesse de uma perspectiva distinta. E isso lhe dá margem a fazer não apenas a tomar decisões nessas linhas, sejam elas para bloquear situações que você não deseja, sejam elas para facilitar aquelas que você deseja, mas também você pode dar e construir uma agenda extremamente consequente do ponto de vista científico nas mais diversas áreas, inclusive na economia. E aí sim, você pode utilizar a econometria, os trabalhos estatísticos, para dar melhor visibilidade ou visão ou entendimento de questões que foram colocadas, digamos, como disse, forçadamente, aquela agenda estabelecida a partir de cenários. Então, não há nenhuma dissonância, eu acho que o trabalho é extremamente meritório, por conta dessas questões que eu acabei de falar, né? Nos coloca novamente com o pé no chão, podendo contribuir para a sociedade, de forma que eu considero essa contribuição extremamente valiosa. A questão apenas que eu colocaria para Maia, para ele refletir, e para a esposa dele, coautora, dada a falta de informação sobre essa ferramenta no nosso meio acadêmico, se não seria mais interessante deixar isso mais claro no transcorrer do texto, sempre que possível. Uhum. Porque a questão estatística está totalmente descartada, porque se na ciência nós temos a necessidade de síntese, aliás, de segmentar, fragmentar, por definição, a ciência fragmenta. Estabelece estudos sobre coisas muito específicas, para não virar uma enciclopédia. Mas alguém tem que fazer o esforço de síntese.
Essa ferramenta é um auxílio importante nessa construção de síntese que precisamos para tomar decisões urgentes, como colocou Kelly. Obrigado. Ô, professor, muito obrigado. Aqui, sobre as suas falas, eu agradeço os elogios, mas assim, eu concordo 100% nos dois aspectos. Ao escrever, ao terminar e elaborar, inclusive, o texto da conclusão, eu ficava pensando se eu iria elencar o potencial de estudos econométricos que tem a partir dessa provocação. Exatamente. E um dos que não sai da minha cabeça é a ideia de dados de painel. Então, a gente tem informações sobre o comportamento de, talvez não os 5.500 municípios, mas a gente tem informações bem estatisticamente confiáveis sobre uma grande maioria deles. Então, era possível que a gente identificasse os efeitos fixos comuns, as tendências particulares e que a gente fosse até capaz de prever em pandemias ou em epidemias futuras o grau de resiliência deste ou daquele ambiente institucional, que fugisse, inclusive, da análise pura e simples do quantitativo de ventiladores ou do número de hospitais, distância para o hospital. Que a gente poderia reconhecer essas resiliências institucionais. E aí eu não consigo deixar de pensar no instrumento de dados em painel, porque eu teria, né, o corte transversal de municípios e eu teria o corte temporal na evolução, sei lá, por 5, 10, 20 anos, dependendo da extensão dos dados, seja da PNAD, onde for que a gente for buscar. E a outra questão sobre a brevidade do texto e o seu convite é que a gente seja mais didático, digamos assim, sobre a validade e a importância desse material, você tem toda a razão. A gente brigou durante uma semana para fazer o texto chegar a 4.000 palavras, que foi o limite imposto pela Revista da Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Aí a gente submeteu. Ele está lá sendo analisado pelos árbitros lá da RAP. Mas depois que a gente submeteu, eu e ela fomos voltando a preencher com as coisas que a gente tinha tirado, né? Porque vai que não seja aceito lá na RAP, a gente vai mandar para uma outra revista, e aí talvez a gente tenha um espaço maior. Mas você tem toda a razão. Eu acho que o texto pode ganhar em acessibilidade nesse sentido, inclusive de, assim, sem querer talvez usar uma palavra pouco profissional, mas de encantar o leitor no sentido do potencial que essa ferramenta pode ter. Mas muito obrigado pelos comentários. Eu acho que sou eu a próxima, né? Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação aqui estar com vocês novamente, né? Eu acho que esse momento desde a primeira reunião eu venho dizendo que é bem enriquecedor, pelo fato de só em conversarmos já nos engrandece muito e nos aproxima. Parabenizo ao professor Maia pela sua contribuição, um trabalho interessante e, para mim, com uma metodologia que eu não conhecia. Achei bastante interessante. Eu tenho poucas coisas a falar, mas eu, particularmente na página 9, eu tenho uma curiosidade, na verdade, não sei nem se eu estou certa, né, quando eu li, né? Mas você disse que fez uma amostra de 120 pessoas, não foi isso? Isso. Lá nas porcentagens que você colocou na página 9 do artigo, só compreende 33 pessoas. Eu acho que é uma questão mesmo de ajuste na escrita, e depois você olha, não sei nem se... Eu acho que você colocou isso na tua apresentação, e eu acho que você nem observou a quantidade de pessoas, porque tem a porcentagem e a quantidade de pessoas, né? Aí depois tu dá uma olhadinha que pode ser algo que tenha passado despercebido. Mas isso não gera nenhum demérito. É só realmente uma observação. Eu não conhecia essa metodologia e eu fiz uma pergunta aqui. Qual a tua opinião, até segundo a abordagem que você utilizou, sobre o afastamento social, né? Você pode contribuir segundo a abordagem, se houver explanação para isso, ou tua opinião particular mesmo. Bom, é essa pergunta, né? E depois aí eu vejo se eu posso contribuir com mais alguma coisa. Tá.
Obrigado, Muquiara. Eu vou olhar sim. Às vezes a gente pode ter digitado alguma coisa errada, essas porcentagens, números de pessoas aí, eu vou dar uma conferidinha sempre. Na pressa de terminar, às vezes a gente derrapa. Vou olhar e vou conferir. Obrigado. Com relação a isolamento social, isolamento vertical, esse debate todo que está sendo feito, eu entendo a gravidade dessas decisões, a importância que tem se dado, mas, infelizmente, a gente está tomado por um ambiente muito contrário à racionalidade. A gente que estuda economia comportamental e um pouco de psicologia, a gente acaba vendo com certa regularidade a maneira como as pessoas emburrecem o debate ao adotarem lado, nós contra eles, ao serem lentas em revisar suas convicções, mesmo mediante evidências contrárias. Então, são tendências cognitivas que todos nós temos. Mas, em particular, o fenômeno do nós contra eles, ele pode ser duradouro. E ele está associado a um outro fenômeno chamado socialidade, que é a capacidade de uma sociedade, de alguma comunidade, de reproduzir padrões de comportamento de uma maneira aparentemente infinita. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente emerge uma realidade muito urgente, muito diferente do que as pessoas costumam viver, e as pessoas têm uma enorme dificuldade a se adaptar a ela. Na hora que você aparece com os regimes de isolamento social, isolamento vertical, e você permite lá uma variedade muito grande de opiniões, inclusive sendo gerada continuamente suspeição sobre as intenções de uma e de outra parte. Então, quando você faz uma discussão que era para ser objetiva e tem argumentos de preocupar-se mais com a suspeição dos argumentos do seu adversário, ao invés da sua consistência lógica, da sua embasamento técnico e tal, então você tende a ter um debate estúpido. Aí você deve ter ficado com a curiosidade assim, por que eu não mencionei sequer essas expressões? Né? Eu não usei a expressão isolamento social, isolamento vertical, distanciamento, eu não usei essas expressões no texto. Bom, aí foi proposital. O que talvez eu devesse colocar, nem que seja numa pé de página, mas deixar claro isso, é que a abordagem que está sendo feita ali não lida necessariamente com a técnica de distanciamento. Isolamento social, isolamento vertical, qualquer um desses é uma forma de distanciamento. A base da propagação da doença é a proximidade humana, nessas redes humanas que são praticamente onipresentes no planeta. Então, ao invés de se preocupar com a técnica, nós estamos preocupados com a adesão à técnica. Essa abordagem que a gente apresenta, basicamente ela diria assim, não importa qual regime de isolamento você faça, desde que você faça muito bem feito, vai dar certo. E a verdade é que, se você for realmente pensar sobre essa questão, as escolhas estão sendo feitas sobre como as ferramentas seriam usadas, e não sobre a oportunidade de cada uma. As pessoas não estão julgando se a ferramenta de isolamento vertical é melhor ou pior que a ferramenta de isolamento social. Elas estão pré-assumindo que cada uma dessas ferramentas vai ser utilizada ou adotada ou incorporada pela população dessa ou daquela forma. E aí, portanto, seriam mais ou menos eficientes. Mas, assim, num mundo ideal, em que as pessoas seguissem muito fielmente a regra convencional, coletiva, a distinção entre as duas não faria qualquer diferença, desde que fossem seguidas muito rigorosamente. E acho que a discussão toda vai para esse ponto central. Mas você tem razão, talvez valesse eu colocar uma notazinha de pé de página falando assim, olha, resolvemos não tratar aqui sobre a polêmica de isolamento social e isolamento vertical, porque acreditamos que essa não é o cerne da questão. O cerne da questão é o grau de adesão, o quanto que as pessoas incorporam a regra, né, que por natureza é alheia, incorporam, internalizam, se apropriam dela e passam a acreditar que ela será oportuna e eficaz para si mesma. Essa questão que você fala aí, internaliza, incorpora, assim, seria uma avaliação de aceitação ou não, de cada um individual? Pois é. É isso que você quer dizer?
existe um conjunto de artifícios, de mecanismos psicológicos pelos quais uma pessoa adquire um comportamento. Então, a aquisição de comportamento, olha que expressão curiosa, aquisição de comportamento. Então, eu sigo muito de perto um pesquisador canadense chamado Albert Bandura. Tá? O Bandura trabalha com aprendizagem social. E na aprendizagem social, existe uma série de mecanismos pelos quais as pessoas se submetem, aprendem, identificam, analisam o comportamento a ser adotado, seja na observação de terceiros, seja na comparação com seus pares mais imediatos, seja na percepção de eficácia para si, seja na percepção de eficácia coletiva, né? Aquela ideia de uma andorinha só não faz verão e tal. Só para colocar as coisas em termos assim mais objetivos, por que a gente não consegue se livrar da dengue nesse país? Bom, porque a gente não consegue se livrar do vetor. Por que a gente não consegue se livrar do vetor? Porque a gente não toma as medidas mais elementares de evitar a propagação, a multiplicação do mosquito nas nossas residências, nas nossas comunidades. Por que uma pessoa que recebe a visita de um agente de saúde na sua casa, esse agente de saúde identifica lá um acúmulo de água num vaso, em algum compartimento, por que essa pessoa, na hora que esse agente de saúde volta na semana seguinte, essa pessoa continua deixando água? Você fala assim, bom, ela sabe, não é falta de informação. Ela sabe que ela está se expondo a um risco. Então, se não é falta de informação, o que é? Bom, aí a psicologia social vai falando. Tem a eficácia, autoeficácia, tem a eficácia coletiva. Uma pessoa pode pensar assim, não adianta eu fazer. Ninguém mais aqui em volta faz. Para que eu vou fazer? É inútil. Então, tem uma série de elementos que nos leva a adquirir, né? A fazer essa aquisição de comportamento, incorporação ou não. E esse é um fenômeno que a gente não consegue tratar de uma hora para outra. Então, o drama dessa epidemia é que ela exige mudança de comportamento. E a gente não consegue fazer. No nosso país, a gente não consegue mudar comportamento de uma maneira muito rápida. Aliás, a gente não adota comportamento que é defendido, ensinado há décadas. Então, pensa quanto tempo que a gente está lutando contra a dengue e quantos anos mais vamos ter que lutar contra a dengue. Então, isso mostra que assim, a gente divulga, dá informação, fala nas escolas, mas talvez você gaste 30 anos para acabar com a dengue no Brasil. Será que a gente vai ter a mesma coisa com a... Eu acho, até só te interrompendo aí, que eu acho que esses elementos que você está querendo pontuar, um deles é a incerteza, né? E talvez esteja um pouco associada, e aí eu vou até fazer um questionamento, como ensinar essas pessoas a se isolar ou se proteger quando elas nem têm educação para isso? É muito difícil ensinar isso às pessoas. E a gente vê isso aí no noticiário com muita clareza, né? Como ensinar, talvez a classe média, a classe mais instruída, sei lá, que tem mais qualificação, ela possa ter esse entendimento de como se cuidar, mas uma classe pobre que não tem nem água, nem sabão para lavar a mão, fica difícil. É mesmo de ensinar meio ambiente, a cuidar do meio ambiente, a um pobre de rua que vive lá abandonado na calçada. Né? Olha, você não joga não joga na rua porque vai danificar o meio ambiente, né? Degradar o meio ambiente. Então é muito difícil. Existe essa questão de dificuldade de mudança de comportamento também está associada a isso, né? E aí eu acho que realmente é algo que a gente vai passar ainda mais tantos anos, assim como o mosquito da dengue, né? Para tomar uma iniciativa ou até tentar conviver com ela. Porque não sei se vocês viram, mas tem uma pesquisa em Nova York que foi feita e esse vírus que a gente está lutando contra ele atualmente tem mais de 100 mutações, né? Então, é possível que ele esteja caminhando entre a gente desde o ano passado. E de lá para cá já houve várias mutações dele. Se pegaram amostras de vários locais, de várias pessoas, e viram que não existe um comportamento linear nesse vírus. Então, eu acho que a gente vai precisar conviver com esse novo normal. Né? Né? Aqui, Bom, muito obrigada. Só um comentário sobre a sua fala.
Se eu tivesse que escolher uma coisa, a gente diria saneamento básico, mas não dá para fazer saneamento básico de uma hora para outra no Brasil inteiro, tá? Se eu tivesse que fazer uma coisa hoje, era um programa nacional de banheiro público. Tinha que ter banheiro público na cidade. As cidades tinham que ter banheiro público limpo, para as pessoas terem um mínimo de decência ao sair do ônibus, lavar a mão, ao entrar num restaurante, antes de ter um banheiro público. Eu acho que seria uma política revolucionária, porque ela traria esses elementos da psicologia social, em que as pessoas veem outros fazendo, aprendem de maneira vicária, né? Aprendem pelo comportamento de terceiros e rebatem para si. Então, eu favoreceria o comportamento individual de pessoas no sentido da higiene, mas realmente vai demorar. Eu ainda digo, vai demorar. Eu ainda digo que isso é possível, que você está dizendo. A gente viu em algumas cidades aí do Brasil que aquelas filas da Caixa Econômica colocaram até pia com sabão, álcool em gel, para as pessoas lavarem as mãos. E com aquela marcação no chão, né? Então, eles colocaram o banheiro público. Então, isso é possível, né? É só uma questão de política mesmo. Bom, professor, muito obrigada aí pela contribuição. Também. Quem é o próximo? Próxima? Eu. Oi, Ana. Eu estava lendo o teu texto. 6 horas. Bem interessante. E me lembrou muito, como Kerler também falou, do planejamento estratégico, mas me lembrou, assim, mais da matriz SWOT, ou seja, o que é que eu tenho, né, a strong, weakness, opportunities and threats. Né? Me lembrou muito isso, e me lembrou muito a questão da administração. Né? Então, assim, o viés de administração e de comportamento. E me lembrou a época que eu participava de pesquisa qualitativa, porque você junta todo mundo numa mesma sala e você ali começa a fazer o debate, e daquele debate você traz alguma coisa. Mas assim, na construção de cenários, o que mais me chama a atenção é que quem são os técnicos, como você também falou, né? Quem são os técnicos que vão realmente participar. Porque hoje eu tive um debate também na minha comissão de direito urbanístico e todo mundo dizia assim, estava falando daqui de Pernambuco e como o Ministério Público se posicionou em relação ao lockdown. E o mais interessante foi que todo mundo dizia, tem que ter um parecer técnico, só se pode se basear em qualquer coisa com parecer técnico, ou seja, quando você vai fazer também sua construção de cenários, tem que ser com base em parecer técnico, né? E a gente fica perguntando assim, quem são os técnicos que vão fazer isso? Ou seja, mesmo que você tenha uma sala de crise ou que você tenha uma comissão de crise, quem são os técnicos que vão participar e que nem sempre os municípios estão preparados. E uma outra coisa só que também, quando eu estava lendo o artigo, me lembrei, foi a questão da multidimensão, ou seja, eu não somente... Você coloca ali 4 linhas, né, e 3 possíveis cenários. Eu acho que, na verdade, você pode estar em momentos diferentes dentro daqueles cenários. Ou seja, para algumas ações você pode estar lá na gripe espanhola do século XXI, ou você pode estar nos cenários mais brandos. Eu acho que são 4 decisões, né, se eu não me engano, que você coloca ali, 4 tomadas de decisão para você montar ali seu cenário. Eu acho que, na verdade, você tem na verdade, 12 ou 16 possibilidades ali de distribuição de espaços que você pode estar de cenários, né? Porque cada um, mesmo você considerando que você vai dizer assim, qual cenário está cada município, não são apenas 3, são uma variedade muito grande, que cada um estaria ali com uma decisão para ser tomada. Eu penso assim, né? Quando eu faço uma questão da análise econométrica ou espacial, nós temos já dados
como eu disse antes, a gente tem os dados por município e quando surgiram, em que dia, na verdade, surgiu um caso ou uma morte em um determinado município. Os dados já estão à disposição e se pode fazer esse levantamento. Esse levantamento, aliás, desculpe, já está feito, você já pode utilizar os dados. Agora, o problema dos dados em painéis e dos dados, que diria, de séries temporais, é que nós vamos ter um curto espaço de tempo para séries temporais e para análise em painel nós vamos ter muitos zeros, quando você faz ou para município ou para estado, porque muitos dias, como você vai fazer uma análise em painel em dias, porque não dá para fazer por mês ou nem por semana, você vai ter muitos municípios que vão ter zero. Né? Zero casos, 000 aparecendo, e quando aparece um novo, que muda a data, aparece um novo. Eu ainda não entrei em pormenores com os dados, mas pelo que eu olhei, né, os dados rapidamente, a gente vai ter esse problema. Né? Então, assim, para fazer um estudo econométrico mesmo, vai ter que ser cross-section, ou então você pegar, assim, talvez por semana, né, juntar numa semana e por estado. Né? Não vai dar para fazer por município, porque são 5.000 e tantos municípios, e quando você coloca esses 5.000 e tantos, talvez por mesorregião, por macro-região homogênea, por mesorregião homogênea, se tenha mais esses dados, porque quando eles dão os dados, eles dão com o código do município, e você pode transformar o código do município num código de mesorregião e você ter os dados por mesorregião. E mesmo assim, ainda vai ter muito zero. Me lembrou muito quando eu estava estudando agora no pós-doc, os dados, né? A forma de ver os dados me lembrou muito quando eu estava estudando produção agrícola, com os resultados da PAN por ano e na série de tempo, né? Que o IBGE deu por município, eu transformei ele em meso e depois em micro-região, mesorregião e por estado. Então, assim, não vai dar para fazer muita coisa, dá para fazer, mas com certas restrições, a questão econométrica. E nessa questão de cenários, né, esses cenários, como eles têm que ser sempre revistos, porque a cada tempo você tem uma nova informação, uma nova quebra de paradigma, como, por exemplo, surge a notícia que hoje você vai ter um lockdown segunda-feira e fica todo mundo doido, e como é que vai se reagir? E aí essa construção de cenários tem que ter essa variável também, uma variável de choques exógenos que cai na sua cabeça e você vai ter que ver. Mas, assim, parabéns pelo texto, eu acho que como ferramenta assim, de trabalho, eu achei bem interessante. Tá bom? Obrigado, Ana. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Eu fiz anotação só para eu lembrar dos 4 pontos que você trouxe. Forças e fraquezas, oportunidades, ameaças e tal, elas têm uma linha de construção de cenários que usa mais intensivamente. E é a linha do Michael Porter, onde o foco principal é no adversário, ou na emergência de adversários, ou na espécie do game theory, né? Puxando mais para a teoria dos jogos. E aí constrói-se cenários a partir da ação, reação e eventual jogos interativos, né? Jogos de múltipla decisão contra um determinado adversário. E esses aspectos de força, fraqueza, oportunidades e ameaças entram na construção de cenários pela leitura deles. Aqui, como o nosso adversário é um vírus, eu considero a ideia de tratar o vírus como um adversário extremamente informativa. Inclusive, é uma das coisas que frequentemente eu me pego fazendo. É de, assim, claro, com uma certa licença poética, pensar em qual que é a estratégia do vírus. Por que o vírus é tão bom? Como ele é tão bom? O ministro Mandetta, naquela entrevista que eu citei, ele fala assim, nós temos um vírus que é competente. Ele usa essa expressão, o vírus é competente. E eu realmente acho que, assim, concedendo uma certa licença poética aí, a gente pensar num vírus como sendo um adversário que tem uma estratégia, que sabe como vai te atacar, explorar suas fragilidades, é informativa. Então, eu acho que vale a pena pensar sobre esse ângulo, sim.
Quanto à dimensionalidade, né, a gente colocou só 3 cenários, a gente usou aqui a técnica mais elementar, que é pensar no cenário extremo ruim, extremo bom e o intermediário em todas aquelas variáveis. Mas você tem toda a razão. Eu acho que um trabalho com mais fôlego, né, que não tivesse tão restrito a 4.000 palavras, ele deveria ter tratado, por exemplo, de 4 cenários. Se a gente tivesse 4 cenários, a gente evitava a tendência tão comum de todo mundo ficar em cima do muro e sempre achar que o do meio é o mais provável e tal, porque acaba sendo quase indutivo. Quando eu coloco 2 extremos e um do meio, todo mundo considera com mais atenção o do meio, né? Então, talvez trabalhar com 4, em que eu fizesse variações daquelas dimensões, mas você tem toda a razão, o potencial seriam 12 distintos e, eventualmente, com curiosidades, assim, com aplicabilidade específica para este ou para aquele município. Quanto à estratégia estatística, eu entendi o que você está dizendo. Ao tentar fazer uma conexão com os dados que você conhece, diários da doença, com o que poderia ser estudos motivados a partir do que eu apresentei aqui. Mas eu acho que tem uma etapa, Ana, que a gente pode explorar, que é a transformação de dados em indicadores. Os dados, eles são muito bons justamente porque eles são bem fechadinhos, bem microdimensionados, né? Eles têm limitações bem específicas, e aí você pode combiná-los, você pode tratá-los como sendo tendências, identificar tendências e tal. Então, só para dar um exemplo do que eu estou dizendo, assim, ao invés de lidar com o que aconteceu em cada dia, da infecção e da propagação de uma doença num município, eu talvez pudesse pensar assim, como se alteraram os indicadores do dia 1 ao dia 100, do dia em que foi registrado o primeiro caso confirmado até o dia que alcançou. Então, ali eu definiria o lapso de tempo do meu indicador. E aí eu poderia ler indicadores orientados pelos dados. E aí eu falava assim, não, tal sistema mostrou mais prontidão, menos prontidão. Então, eu acho que a gente ainda vai conversar muito, eu vou pedir muito sua ajuda aí, para a gente transformar dados em indicadores. E aí que eu acho que existe uma possibilidade de uma riqueza ainda maior para fazer o estudo econométrico. E o quarto e último ponto, deixa eu me lembrar aqui, sim, foi a questão de revisões e da temporalidade. É claro que esse instrumento ele tem assim um caráter, como o Kerli falou aí, de uma natureza tática, de ele provocar as pessoas a estarem atentas a problemas que podem emergir nos próximos 15 dias. Mas você faz a reunião na sexta-feira, na segunda-feira explode uma bomba d'água e o seu município está sem água. Aquele seu, não quer dizer que você perdeu o seu planejamento, mas você vai ter que adaptá-lo, vai ter que descartar algumas a sua agenda ali, nas palavras do professor Guerino, aquela que teria sido a sua agenda para os 15 dias seguintes, muda completamente na emergência de né, eventos assim tão influentes. Mas você tem toda a razão, ele fica sujeito. Agora, isso daí vale também para aquela ideia assim, tem gente que não acha que não precisa fazer planejamento. No Brasil existe uma prática de não se fazer planejamento, porque as pessoas falam assim, não, muda toda hora, então não dá para fazer planejamento. Então, elas não entendem que, na verdade, o que está fazendo é fazendo mau planejamento. Porque se fizesse planejamento adequado, um dos elementos do planejamento seria a regularidade de mudança. E aí as pessoas tratariam o problema da regularidade de mudança. Mas, enfim, obrigado pelos comentários. Eu só queria adicionar, mas eu andei lendo, é a parte econométrica, que é um texto do Lance Waller, Lance Waller, Applied Spatial Statistics for Public Health Data. Olha. Agora eu só consegui alguns capítulos, eu acho que eu só consegui até o 6º capítulo, eu acho que só, e andei vendo, e tem muita coisa que a parte de estatística, bioestatística aplica, que a gente só vai pegar depois de ver. E um outro livro, deixa eu ver se está aqui fácil de eu encontrá-lo, que é também sobre, está aqui, que é
sobre bioestatística, que também fala da construção de indicadores que a gente não tem os termos assim, tem umas coisas bem interessantes, teste de hipótese, como é que funciona isso na parte de ciências da saúde, né? Que a gente também não está acostumado, eu também andei dando umas olhadas. E tem mais, eu acho que os 2 ou 3 livros, depois se alguém quiser bibliografia, na verdade capítulos de livro, que também falam sobre a questão da dispersão da doença e como Eles têm uns termos bem interessantes, que eu não me lembro bem assim como mas como é que você vai ver essa dispersão da doença e como é que você pode criar, na verdade, esses índices, que eles têm alguns índices que já são, não é só a morbidade, viralidade e essas coisas assim, são coisas bem interessantes. Excelente. Vamos ver, vamos montar um projeto lá no Peteca, né? Peteca, que é o Peteca, me lembrei. O Peteca, eu estou criando lá no CNPq já liberaram e já a gente vai ver como é que vai o Peteca funcionar. Mas o Peteca tem análise de políticas públicas da saúde e da educação. Pronto, aí, estamos dentro. Estamos dentro. Ótimo, obrigado, Ana. Quem que é o próximo ou próxima? É Álvaro, não? Não, eu acho que tem escrito eu e Beatriz antes do Álvaro. Eu não sei quem que escreveu primeiro, se foi eu ou se foi Beatriz. Mas, de qualquer forma, eu já estou falando, rapidinho, é só um comentário sobre essa questão do isolamento, né? Realmente, a gente discutir o tipo ideal de isolamento no Brasil é quase desnecessário nesse momento. A galera não está respeitando nenhum isolamento mesmo. O Maranhão decretou lockdown, aí você chega na periferia, tá cheio de gente, bombando. Eu estou muito pessimista com relação à duração desse problema no Brasil, porque tá difícil, viu? Era só isso que eu queria dizer, era relacionado ainda aos alguns comentários anteriores, era só isso. Legal, obrigado. Obrigado, Keynes. Álvaro? Próximo é a Luna ou é Álvaro? Acho que Beatriz colocou no chat aqui que passava a bola para o Álvaro. Ah, tá. Boa tarde, gente. Satisfação estar aqui. Parabéns, Maia, pelo artigo. Obrigado. Eu só vou colocar algumas provocações aqui. Eu acho que a primeira colocação que você coloca lá, a frase do Varun, eu acho que é Gauri, do fundador lá do banco, da Unidade de Ciência Comportamental do Banco Mundial, ela é importante, porque basicamente ela traz que em momentos de crise eu preciso ter um espírito de liderança. Porque o espírito de liderança ele vai bater de frente com a questão do aspecto cultural e com o sentimento de unidade. No Brasil, a gente não tem um aspecto cultural de profilaxia, de prevenção. A gente busca vamos ver até quanto o problema vai dar. E isso a gente acaba pagando mais caro porque não tem isso. O sentimento de unidade, que é inclusive uma solução que você coloca lá como saúde única no final, eu percebo o seguinte, não há sentimento de unidade no Brasil, principalmente se você passar o seguinte, é o problema do estado A, do estado B. É o problema da cidade A, da cidade B. A gente vê, por exemplo, o retrato que você falou, Minas Gerais tem leitos ociosos, Manaus está faltando leitos. Em momento algum está se falando de transferência de doentes. E essa postura de transferência de doentes ocorreu, por exemplo, na França, onde os leitos ocupados de áreas centrais eram colocados no interior. E também ocorreu entre países da União Europeia. A Alemanha recepcionou... Álvaro, só uma correção. Em São Paulo já está acontecendo isso. Não, perfeito, mas é esporádico, é isso que eu ia dizer. Mas, obrigado. Perceba o seguinte, você vê, o governo alemão chegou e disse para a Itália, os pacientes mais graves a gente trata, do mesmo jeito que ele chegou para a França e disse que trata. Então, enquanto não tiver esse sentimento de unidade, a gente não vai ter uma resposta efetiva de uma saúde única. Enquanto eu estiver tratando... A gente viu agora, por exemplo, a aprovação dos recursos aos estados. Foi se brigar para você gerar arbitragem para quem tem direito a receber mais recursos.
o peso populacional e o peso da presença de doença. Então, sentimento de unidade e aspecto cultural são palavras-chave quando se trata de enfrentamento. Aí eu vou responder o que Mandetta fala. O vírus é competente, sim. No vírus tem uma coisa que se chama instinto de sobrevivência. Do mesmo jeito que a gente quer matá-lo, ele quer viver. Então, para isso, ele faz uso de adaptações e mutações, porque ele precisa simplesmente viver. A última reportagem que eu vi no portal R7 falava que tinha 257 mutações do vírus. Ou seja, a cada dia ele tem a dinâmica de se reproduzir de maneira diferente para dar resposta à adversidade que é colocada a ele. Então, eu acho, como sugestão você coloca lá, eu colocaria uma terceira, que era um sistema único de informação. A partir do momento que eu tiver um cadastro único de saúde, de fato, onde a gente já tem um elemento único, que é, no caso, o nosso CPF, onde você tivesse todas as comorbidades, as patologias e as adversidades que aquele paciente passou, inclusive a gente já tratou isso em momentos anteriores, eu teria como montar um cenário estratégico a partir de um banco de informação. Então, seria uma terceira sugestão que eu colocaria lá naquele cadastro, lá, na tua parte conclusiva. Eu colocaria que o aspecto de informação, ele contribuiria tanto para tratamento como para a profilaxia, a prevenção. E no mais, parabéns, porque no meio da efervescência você buscou uma pergunta a ser respondida e você buscou caminhos para ser respondidas e buscar, de fato, a academia está aqui, a academia consegue dar resposta a problemas do dia a dia, do cotidiano. Obrigado, Álvaro. Excelentes comentários, amigo. Olha só, eu queria só comentar sobre esse penúltimo aí. Você falou sobre, eu acho que o termo certo seria prontuário eletrônico, né? Seria se a gente tivesse uma espécie de uma base de dados da informação de saúde de cada pessoa, por CPF. Existem projetos em apreciação no Congresso Nacional sobre a emergência de um prontuário eletrônico único. Mas existe um debate praticamente interminável sobre privacidade e o quanto de informação que o Estado tem direito a ter sobre você, o quanto de informação você tem direito de negar mesmo ao Estado de maneira anônima, recolhendo de maneira anônima. Então, existe uma questão preocupante aí, mas que eu acho que em momentos como esse, de crise global, a sociedade é forçada a fazer escolhas. Então, talvez a gente venha abrir mão de muitos desses aspectos da privacidade, e isso tem riscos, obviamente, mas pode ter um grande ganho nesse sentido. E, em geral, eu tenho mesmo essa percepção de que cada um de nós temos assim, vontade de contribuir com problemas práticos. E a sociedade nossa, perdão, a nossa universidade, ela só começou a se mover nessa direção. Mas eu tenho muita sorte de fazer parte de 2 mestrados profissionais. Então, entre os meus alunos, eles são pessoas que estão na linha de frente, de alguma forma. Teve alunos que eu convidei para vir para cá e que entraram e tiveram que sair rapidamente, mas que eles estão trabalhando. Então, assim, a gente acaba tendo contato com pessoas que estão, seja na gestão da saúde, no enfrentamento de doenças, seja na administração pública. Então, eu acho que esse é um bom caminho para a universidade, desenvolver mais programas profissionais, porque cresce todo mundo, cresce a academia, que tem problemas bem palpáveis para tentar contribuir, e cresce a própria sociedade, de maneira geral, na medida que a administração pública e saúde pública melhoram. Mas muito obrigado pelos comentários. A propósito, gente, eu não estou anotando, vou só explicar, eu não estou anotando porque está tudo sendo gravado, tá, gente? Então, estou confiando que a gravação depois vai me permitir resgatar tudo que vocês estão falando. Eu só queria também colocar outra questão, aspecto cultural, é o seguinte: quando a gente fala numa pessoa que está marginalmente na sociedade, ou numa pessoa que está de comunidade, onde o tiroteio é algo frequente e o risco à vida é algo presente, a valoração da vida ela é diferente. Foi mostrado, vários veículos de comunicação já foi lá na periferia e perguntou por que não há isolamento. Ele disse porque o risco da vida a gente vive diariamente. Mas quando você tem a ascensão do nível, você vem ao nível de conhecimento, você percebe o seguinte: quanto mais eu conheço, mais eu faço a diferenciação entre que é algo ruim e é bom. Mas a partir de que a morte se torna algo trivial nas comunidades, é como se a gripe fosse mais algo do cotidiano.
a gripe Covid-19, que eu estou chamando assim. Então, a cultura e a realidade de cada um, ela interfere diariamente de como você vai enfrentar aquilo, de qual grau de confiabilidade e de que você imputa que aquela medida deve ser tomada para si mesmo. Tem toda a razão. Muito obrigado. Kerly, tem mais alguém inscrito? O Kerly vai falar? Não. Não, vou sim. Ah, vai? Eu não vi, não, Vou. professor. Não, Tá mas ok. eu só quero fazer um comentário sobre Acho que o a aspecto Beatriz está na cultural. frente. Ah, Pois não. Beatriz. Eita. Mas Beatriz me dá, que é um comentário sobre Álvaro, não é um Ah, tá. comentário seu. Álvaro levantou muito bem esses aspectos culturais, eu concordo, mas essa coisa de transferência de doentes, eu acho que não é uma questão cultural. Álvaro está esquecendo das dimensões do Brasil. Então, você pôr alguém numa ambulância ou num ônibus e transportar da Itália para um hospital alemão, ou foi da Itália e foi outro país, França, e botar na Alemanha, isso não custa nada em termos de tempo. Você, com aquelas autoestradas, em pouco tempo, você está dentro de um hospital na Alemanha. Agora, imagina você transportar gente da Amazônia. Primeiro, só sai da Amazônia numa situação dessa de avião. Quer dizer, como é que você vai... Isso seria extremamente difícil, você transportar gente da Amazônia para ser atendido em Belo Horizonte. Não é uma coisa simples como você transportar alguém da França para a Alemanha ou da Itália para a Alemanha. Principalmente, digamos, do norte da Itália para a Alemanha, o cara vai em algumas poucas horas, né? Então, o Brasil, essa estratégia de fazer a ocupação ótima dos leitos, talvez seja muito cara. Só que eu queria fazer esse adendo ao comentário de Álvaro. Posso falar? Pode. Peraí, O desculpa. André Cuomo, é sobre isso que ele falou, na mesma linha que o Kerry, que em Nova York tinha que se pensar uma nova reconstrução da cidade em que existisse um sistema de saúde, porque o que tem lá é um conjunto de hospitais não integrados. Então, essa sua questão, eu considero relevante, também desse aspecto que o Kerry falou, mas se isso acontece numa cidade como Nova York, a ponto de ser explicitado pelo governador, o que diríamos nós aqui no Brasil? É claro que há muito espaço para esse tipo de cooperação. É só isso. Mas não, só deixa eu colocar um parênteses aqui. Kerly, eu sei, mas os transportes foram aéreos. E a gente tem uma coisa que se chama a nossa Força Nacional de Segurança e temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que até segunda ordem estão atuando de maneira pontualmente e de acordo com requisição. A partir do momento que a gente vê um sistema iluminado, não necessariamente eu preciso levar da capital Manaus para BH, mas é só mapear o que há por perto, a gente utilizar o sistema de distanciamento e informação. E na medida que o recurso mais próximo está ocupado, eu vou passando para setores mais distantes. Mas é aquela história, a gente não tem nenhum sistema de informação do quantitativo de UTI único disponível para se atuar para todo mundo. Está se buscando um quantitativo do Sistema Único de Saúde SUS e rede privada, em alguns momentos você tem, mas em outros momentos você não tem. E também está tendo um debate que se o privado, no momento da necessidade, ele possa se tornar público, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Trump na General Motors, que ele mudou a linha de produção para produzir respiradores, e outras demandas que ocorreram pontualmente. Resta saber, por exemplo, se as UTIs privadas do Recôncavo brasileiro podem ser utilizadas para internar agentes vindo do Sistema Único de Saúde, dado que o objetivo é salvar a vida. Inclusive o uso dos jatinhos, né? Eu vi uma reportagem ontem falando que o pessoal do norte, né? Os ricos do norte estão fretando UTIs móveis, né? Jatinhos, para serem assistidos em Brasília e em São Paulo nos hospitais particulares. Isso mostra a desigualdade gritante que a gente tem no país, né? Desculpa aí, sem querer ser chata, mas cadê Beatriz, hein? Eu acho que ela postou aí no chat Ela dizendo saiu. que ia ficar só como ouvinte e tal. Como ouvinte. Pessoal, a discussão tá maravilhosa, mas assim, eu já percebi que a gente, a partir das próximas reuniões, a gente vai ter que começar a delimitar um pouco o tempo.
né, para não extrapolar, porque a gente já vai fazer daqui a 15 minutos 2 horas de reunião, né? Então, assim, fica um pouco pesado, né? E aí, nas próximas reuniões, eu sugiro que 5 minutos de comentário é suficiente. Pelo que eu vi nas outras apresentações, né, de outras faculdades, de outras universidades também, o pessoal sempre delimita, né? E a moderadora fica com esse papel de chata, de tentar controlar e organizar um pouco. Bem, professor Luiz Maia, ainda tem alguma consideração? Não, eu só estou, assim, mais uma vez, muito agradecido. Eu acho que vou assistir esse vídeo aí mais umas 2 vezes. Acho que a riqueza de comentários foi muito grande. E, assim, talvez, nas minhas respostas, talvez eu tenha uma tendência a resolver o problema muito rapidamente, mas muitas vezes é uma plantinha aí de preocupação que vocês colocaram, isso daí fica lá no fundo da minha mente e, com sorte, vai germinar e vai trazer melhoria para o artigo. Mas muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, então. Obrigada, professor, também a todos os participantes. E aí fica a pergunta agora também, né? Quem é que se habilita para a próxima... Não, na verdade, eu vou suspender, porque a gente vai ter pleno. Próxima semana a gente tem reunião de pleno. Eu mesma estava esquecida, que são tantas informações que... Dia 14, reunião de pleno. Aí... Bota para outra semana mesmo. Isso que eu disse. Pós-pleno. Vamos especificar mesmo. Para o dia 21 já definir aqui, né? Quem é? Assim, sim. Tá. Então, semana que vem, próxima semana, dia 14, às 15 horas, o pleno, né? Sobre a minuta lá da alocação da carga horária docente. Às 14 ou às 15? Eu botei às 15 ou às 14 no e-mail? Eu botei às 15, não? É porque a gente tem feito essas reuniões às 15, 14. Né? Não tem horário lá não, no e-mail, Poema. Eu já ia perguntar. Não tem, não? Eu não vi, não. Às 15 já tem sido... Eu acho que é melhor padrão. Às 15 horas, porque 15, a gente chega um pouco antes e, né, vai vendo se vai dar tempo de entrar, enfim. Isso. Se botar às 14, muitas vezes essa hora do almoço, o pessoal vai tentar entrar, enfim, vai ficar muito apertado. 15 horas eu vou mandar de novo um e-mail confirmando, mas vai ser às 15 horas. Aí vou pedir ao professor Luiz Maia também para disponibilizar o Zoom dele e liberar aí a senha, né, o acesso para a gente mais uma vez. Com todo prazer. Eu agradeço muito. E aí vem a pergunta. Então, para a outra semana, daqui a 15 dias, quem é que se habilitaria a discutir algum tema? De novo, eu acho que assim, a gente tem falado muitos temas correlacionados ao coronavírus, à pandemia e tudo mais, mas não necessariamente tem que ser sobre isso, né? Pois é, eu gostei muito do fato de você ter feito recentemente, Poema, a gente não precisa estar restrito a um artigo que está trabalhando. Então, você tinha lido um artigo que você gostou, achou que era oportuno debatê-lo, e você trouxe. Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente tem uma pauta aberta. Então, Álvaro me lembrou bem. Na verdade, eu fiz aquela apresentação na semana passada, foi meio que para cobrir a professora Chiara. Porque ela, infelizmente, ficou doente. E agora é o que eu estou lembrando também. A professora Chiara está disponível para daqui a 15 dias. Poema, eu acho que eu vou ter uma reunião nesse dia. Está marcada aqui na minha agenda. Eu fui olhar, por isso que eu não me pronunciei. Tá. Aí era bom outra pessoa se habilitar, porque de repente não permanece. Claro. Posso dar uma sugestão? Não sei se... A Keiris não acabou de terminar um boletim, não foi isso? Foi dos boletins? O boletim do Corecon. Que tal, Keiris? Seria uma oportunidade para discutir? Pode ser, mas pode ser o boletim e pode ser daqui para lá. A gente podia até fazer o seguinte, colocar 2 opções, eu e outra pessoa, porque caso eu não consiga... Eu estou junto com Rafael e Fábio do Banco Central, tentando trabalhar um modelo para a gente ver se a gente consegue estimar a questão do desemprego, né? De acordo com relação PIB e desemprego. Se a gente conseguisse fazer até lá, seria bom também. Mas pode ser o boletim. Ótimo. Posso Porque ficar... esse boletim, no caso, seria qual, Keynes? O de... Não, aí se for dia 21, eu acho que a gente já consegue
trazer o novo, né, Poema? Ah, então ela pode me ajudar também, que Poema está agora comigo. Tá, não, pode. É porque as informações são de fevereiro, né? Eu acho Desse que novo, né? o novo, as informações são de fevereiro. Acho que já está um pouco até defasado, mas pode ser, né? Vamos fazer assim, se alguém tiver alguma coisa que tem interesse, a gente pode escrever 2. Se um não conseguir, o outro faz, entendeu? Alguém está com algum trabalho também? Professora Ana Paula? Eu estou com um trabalho com os dados da educação, que eu abri os censos educacionais e estou trabalhando com eles. Estou vendo, com a ideia que Joed teve na monografia dele, eu resolvi ampliar algumas coisas e, por isso, peguei o censo e estou trabalhando com os aglomerados para cada município. É uma coisa assim, completamente fora da Covid, né? Mas... Não, então, para fazer o seguinte, Keynes, a gente disse, você encabeça, mas aí qualquer coisa eu te ajudo também, esse tema do boletim, que são as últimas informações, e aí a gente vê se já existem projeções para esse período da pandemia. Pronto, outra coisa, é porque eu vou dar uma olhada nesses relatórios novos, porque assim, o que a gente estava tendo problema é porque o IBGE suspendeu está atrasando a saída de alguns dados, né, dos que a gente analisa, mas aí daqui, como tem 15 dias, tem tempo da gente se organizar para fazer o boletim. Porque aí esses dados do boletim são mais conjunturais, né? De toda forma, esse tema, pandemia, está meio que mexendo muito com a gente, né? Então, Pois mas aí a Ana ficaria para a semana subsequente? Eu acho que dá até mais tempo da Ana Paula também organizar essa pesquisa dela, né? Porque escrever, eu ainda não estou escrevendo, não. Eu tenho algumas ideias, por exemplo, o que é que influencia a melhora na aprovação do aluno, aí como é que isso funciona, como é que estão agrupados os municípios com relação a isso. Então fica assim, ó, gente, uma sugestão, né? Dia 14, o pleno, 21, a conjuntura e o boletim do Corecon, e 28, ou Ana, se já tiver com algo escrito, ou a professora Chiara, né? Porque aí eu acho que já daria para ela voltar com a apresentação. Eu andei falando também, nessa questão de conjuntura, eu andei falando com Cláudia, que é a responsável do PIB de Pernambuco, e comentando o que é que ela achava dos impactos disso no PIB. E ela, se vocês quiserem, eu também posso convidá-la, se o Luiz permitir também, né? Claro, claro. Participar sobre conjuntura. É ótimo. Seria ótimo, ótimo. Ela, assim, em Pernambuco, ela é muito boa nessa questão de conjuntura. Tá ótimo. Eu posso perguntar se ela pode participar. Ela está em casa, eu não sei como é que está a internet dela, porque ela estava para se mudar de casa, não sei se ela resolveu. Mas eu posso estender o convite à Cláudia, que faz o Então PIB. fica 14, 21, 28 fechado, e a professora Chiara vai querer se manter ainda na programação? Como é? Deixa eu dizer na próxima semana, pode ser? Que já tem uma prospecção aí, né? Pode ser? Poema. Pode. Poema e Ana, será que não tinha como ela fazer essa do PIB fazer no próximo? Seria interessante. O próximo é o pleno? No dia 21. Não, no próximo que eu falo dia 21, isso. Mas ser ela sozinha? Eu não sei se ela faria sozinha. Então deixa como já tá, né, Poema? Aí quando vocês falar com ela, a Ana fala para alguma coisa, né? A gente vai organizando melhor. Certo. Tá ok. Tá bom então, gente. Enfim, vamos finalizar, né? Essa reunião tá grande, né? 2 horas. Isso aí. Tentar, né? Quem resistiu até o final aparece na foto. Cadê? Beatriz, Luiz, se quiser, apareçam aí a sua câmera que eu vou bater a foto aqui. Olha aí. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Obrigado, gente. Cara de cansada, né? Mas vamos embora. Obrigado, gente. Obrigada aí, gente. Até logo. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Ó, Luiz, espera aí. Luiz apareceu. Espera aí. Cadê? Eu tô no celular aqui, aí tá. Não Foto consigo ligar o agora. computador. Pronto, Ninguém mais fez uma maquiagem. Ninguém fez 3, maquiagem, ninguém 2, arrumou o 1. cabelo. Isso. A Arasa chegou agora.
Acabou. Não, eu estava ouvindo. Ele É que eu estava, tava... você não estava com a câmera acionada. Que eu não estava sabendo quem era o Samsung. Na próxima, a gente vai arrumar os cabelos, fazer maquiagem para sair bonitinho, né? Obrigado, Tchau, gente. gente. Até logo.